E aí, pessoal? Olha nós aqui de novo. Boa tarde. A gente vai começar a nossa aula, porém, dando sequência naquele conteúdo que a gente começou hoje, que são as eumitíneses. Sua apostilinha é sua melhor amiga, nessa pandemia principalmente, né? Então vai lá, pega a sua apostilinha e daqui a alguns minutos a gente vai fazer uma leitura junto, nós aqui, eu de lá, você de cá, a gente vai fazendo isso aqui. Bom, meninos e meninas, só lembrando que se você tiver a fim de anotar algum slide aí, e não tiver dando tempo, eu estiver indo muito rápido, não preocupa não. Daqui a alguns minutos, eu vou mandar para o Célio aí, máximo até 2 horas. E o Célio vai publicar no site aí para vocês ir lá e pegar, tá bom? Então vamos abrir os trabalhos em frente aqui, né? Aí o nosso assunto está na página 38 e 39 da sua apostila. Isso é muito importante que você faça esse acompanhamento. Importante, né? Só lembrando que tem tarefa para você fazer, que são as tarefas da página 23 à página 31. Página 20 à página 28. Mas está lá, né? Olha, só lembrando que esse cartazinho aqui vai nos acompanhar enquanto a gente estiver falando de doenças causadas por verme, tá? Isso aqui, só para quem ainda não se lembrou, não se tocou, são os 17 objetivos sustentáveis elencados pela ONU e que os países signatários da ONU, inclusive o Brasil, assinou e para fazer questão de que esses acordos sejam cumpridos aí. O Brasil, inclusive, ele já fez uma lei para que até 2030 nós tenhamos saneamento básico em 99% das cidades. Saneamento básico completo, nós não temos nem 3% das cidades brasileiras. Goiânia tem saneamento básico completo? Não. Nós fornecemos água tratada para praticamente toda a cidade, só que o recolhimento do esgoto, o tratamento do esgoto, ele, de forma eficiente, 100% aqui em Goiânia, ainda não é feito, infelizmente. Só que nós esperamos, a gente confia. Você pode ver que, além disso, além de saneamento básico, que evitaria aí praticamente todas as doenças transmitidas pelas fezes das pessoas contaminadas, também tem aqui educação de qualidade, que quem estuda em escola particular sabe que tem uma educação de qualidade. Quem estuda, tem algum parente que estudou aí na rede pública, ou mesmo você mesmo, se você já estudou, você sabe que, infelizmente, a gente não tem lá os mesmos recursos que você tem aqui. E ainda mais agora nessa pandemia. Velho, essa pandemia está fazendo com que a desigualdade do ensino aqui na rede pública e aqui na rede particular, ela está se escancarando assim dessa vez. Bom, na aula de hoje, nós falamos sobre as caridias, e eu vou passar o slide mais rápido, porque isso aqui já foi falado na aula de hoje. Nós falamos aí que a população do mundo, praticamente 3 bilhões de pessoas, tem Ascaris. Falamos que essa doença ela é a mais popular no Brasil. Por quê? Porque a gente tem mania de comer com as mãos sujas, a gente come bolacha, a gente come balinha, a gente segura fruta, que a parte comestível da fruta, e come com as mãos. Pizza, tem gente que come pizza com as mãos, mas se você estiver no rodízio, né? Tá pagando caro, você quer comer o máximo de pizza, você só enrola ela aqui, joga lá um ketchup por cima, engole sem mastigar direito. Tá, quem causa? Tá aqui, nós falamos do ciclo pulmonar, causa tosse, que pode inclusive ser confundida com uma pneumonia. E às vezes tem muito médico que às vezes ele trata a criança como se fosse uma pneumonia, tá? Porque por causa dessa tosse, também da febre, da mal-estar. A ingestão, então, está associada de ovos, né, desse verme, a água, alimentos contaminados, podem provocar desnutrição, urticária e convulsões.
É muito comum a gente ter adolescente, principalmente ali entre 10 e 12 anos, que terem convulsões espontâneas aí por causa de ascaridíase. Saneamento e higiene previne, tá? Eu mostrei o ascaris para você, mostrei a diferença da fêmea, que é esse maior aqui, e o macho, que é esse menor aqui de dentro. Mostrei aqui desse menino aqui, não vou nem mostrar de novo, por causa da hora do almoço, né? Falei das profilaxias, né, para a gente evitar. A primeira delas, você vai perceber que vai aparecer praticamente em todas, é educação sanitária, isso que você está tendo agora. Saneamento básico completo, né, fornecimento de água e recolhimento do esgoto. E o tratamento do esgoto antes de jogar nos córregos. Cuidado com o preparo dos alimentos, principalmente os alimentos que você come cru, e cuidados com a higiene pessoal. Também combater os vetores, né? Principalmente os insetos, moscas e baratas. Esses dois aí são os campeões de bilheteria. Você tratar corretamente o doente, isso vai evitar que a gente tenha ovos circulando por aí. Agora a gente vai para outra doença, ancilostomíase. Deixa eu só melhorar um pouco esse slide aqui, porque ele vai aparecendo mais. Deixa eu tirar esse ancilostomíase aqui. E vou descer esse aqui um pouco mais aqui para baixo. Vamos ver se fica melhor para você visualizar. Vou voltar aqui. Ficou. Pelo menos aqui no meu não está aparecendo aquela tarja verde em cima do... Ancilostomíase, também chamada de amarelão. Essa doença, ela foi muito popular na década de 50, do século passado, década de 60. A gente ainda tinha muitas pessoas na roça, no meio rural ainda. E a maioria daquelas pessoas, elas andavam descalças. Era uma situação muito... Alguém deve ter assistido aí na Globo ontem um filme Pedro Malazarte. Esse filme ele acontece nessa época, nos anos 50, 60 do século passado, e ele, inclusive, está bem no meio rural ali, o pessoal bem simples, bem humilde, muita gente descalça, muita criança descalça ali. Então, comprar um sapato e usar. O cara usava botina no dia que ele ia na missa. Era a famosa roupa de domingo, né? Tá. Situação de pobreza piora a desnutrição que acompanha o amarelão. Gente, a pessoa que está desnutrida, ela primeiro, ela pode estar desnutrida por vários fatores. Só que quem tem amarelão, ele vai ter desnutrição. Porque aonde está o nutriente que a gente retira? Onde está o nutriente que nosso corpo precisa? A gente come, os nutrientes estão nos alimentos, os nutrientes vão para o sangue. E esse bicho é danado, esse bicho ele se alimenta de sangue. Só que se ele fosse lá, grudasse e chupasse o sangue que ele quisesse e fosse embora, não, ele fica ali e ele tem dente. É o primeiro animal a ter dente ao longo da evolução. Dente mesmo, muito parecido com os nossos. E ele vai lá e faz isso, ó. Ele faz isso, machuca o nosso intestino pelo lado de dentro, e aí ele vai chupando o sangue que está escorrendo daquele ferimento. A pessoa chega a perder 30 ml de sangue por dia. Isso numa semana dá 2 litros. Quantos litros de sangue a pessoa tem no corpo? 5 litros. Se você tem 5 litros de sangue e perde 2 por semana, se o nosso corpo não fabricasse esse sangue, em um mês você estava morto, velho. O que acontece é o seguinte, é que nosso corpo ele tem uma capacidade de produzir alguns elementos do sangue rapidamente. Outros elementos, por exemplo, as células vermelhas do sangue, que são as células que transportam oxigênio, as hemácias, a gente produz a cada 120 dias, a gente troca a carga de sangue. É lento. E para isso você tem que se alimentar, inclusive. Tem que ter proteína no corpo. Então, o cara que tem essa doença, ele vai perder em média 30 ml de sangue por dia e ele não consegue repor esse sangue. Por isso que ele vai ter uma anemia
muito profunda e vai ficar com um tom de pele meio amarelado. Daí o nome da doença, o nome popular da doença, chamado amarelão. Essa doença, ela é a primeira verminose causada por dois tipos de verme diferentes. Ela pode ser causada pelo Ancylostoma duodenale, pelo nome aqui, você já sabe onde ele fica no nosso organismo. Fica no duodeno. Ou Necator americanos. Então, essa doença, nas perguntas, no Enem, nos vestibulares, ela pode aparecer com o nome de ancylostomíase, está aqui. Ela pode aparecer com o nome de amarelão, está aqui também. Ela pode aparecer com o nome de ancylostomíase ou necatoriose. Olha só, ancylostomíase, necatoriose ou amarelão. Por quê? Porque ela tem esses dois agentes, e esses dois agentes aqui, eles vão causar o mesmo estrago. Eles fazem parte de duas espécies diferentes, são dois animais diferentes, só que eles se alimentam de sangue e eles entram no nosso corpo pela mesma forma. Essa doença aqui, a pessoa recebe ela quando pisa numa lama contaminada e esses vermes vão perfurando aqui a nossa pele e conseguem circular pelo corpo da gente, tá bom? São endoparasitas, quer dizer que eles moram dentro da pessoa. Hematófagos, significa o quê? Significa que eles são comedores de sangue. Então, eles não vão querer nem saber o que você está comendo. Vai direto no seu sangue, suga o sangue que eles querem. Só que, como eu falei para você, eu vou mostrar a imagem desse animal agora. Você vai entender por que ele machuca você por dentro. São monoxênicos. O que significa isso? Significa que só existem para eles um hospedeiro, que é o ser humano. Tem animal que passa de um animal para o ser humano. E a gente fala que ele é um parasita heteroxênico, ele tem dois hospedeiros. E tem doença que já vem direto do meio ambiente para a gente, como é o caso da ancylostomíase. Então, eles são monoxênicos, eles têm apenas um hospedeiro, que somos nós. Apresentam ciclo pulmonar, quer dizer o quê? Ele vai para o sangue, né? Se pisa na lama suja lá descalço, se a lama estiver contaminada, a larva vai entrar pela sua pele e vai cair no sangue, vai para o coração bombeia sangue para o pulmão, eles podem perfurar o pulmão e causar os mesmos sintomas que o Ascaris também causou. Gente, quando eu estou falando em verme passando pelo pulmão, é a larva dele, pequenininho. Quer ver? Imagina um cílio desse aqui. Imagina você cortar ele em 10 pedaços. Ele é menor que um desses 10 pedaços. É muito pequeno e muito fininho. Então, quando ele vai para o seu pulmão, que ele perfura o alvéolo, ele recebe o melhor oxigênio que tem, só que o nosso pulmão vai embrulhar ele numa secreção e vai dar aquela tosse seca. Você está tossindo, você está... E é lógico, é evidente, né, que se você estiver conversando com alguém e tiver uma crise de tosse, você vai engolir aquele chiclete ali. Lógico, é evidente. Você não vai dar bandeira de cuspir ali e passar o pé por cima. Aliás, o pessoal na Ásia tem esse hábito, que é um hábito saudável. Principalmente o pessoal da China, que é o de cuspir no chão. O cara está conversando com você aqui, pois é, pá, gosta aqui do lado aqui, passa o pé em cima. Isso para eles, palitar dente em público, arrotar sem pôr a mão na boca, soltar um pum de vez em quando, quando está andando também, ó, normal. Estou falando de quem? Da cultura deles, tá? Tem coisas na nossa cultura que a gente acha normal e eles acham absurdo também, tá? Por exemplo, na Turquia, você jamais pega um alimento com a sua mão esquerda. Por quê? Porque eles usam a mão esquerda para se limpar, quando faz o número 2 no banheiro. Então, eles só recebem o alimento, ou só pegam o alimento com a mão direita. Você entendeu? Você vai oferecer uma bolacha para o cara lá, ele vem com a mão direita, pega e agradece. Aqui no Brasil, o cara vai com as duas mãos, ainda pega um pouco para levar para o irmão que está preso. O que acontece? Essa é uma cultura que a gente tem, velho. Quando você é criança, você lembra quando você era criança?
Pegava a bolacha, põe na boca, caía no chão, se passava na boca do gato, comia. E tá aí, chegou o adolescente, né, com a idade que você tem. Uma perguntinha aqui, deixa eu ver. Ah, kkkk, boa, boa. Você já fez isso, né, Bruno? Bom, vamos voltar aqui na nossa aulinha. Tá, galera, apresenta um ciclo pulmonar. O que mais que eles fazem? Mais uma pergunta, vamos a ela. Mas é claro, né, Bruno? Galera, o que eu falo aqui em sala de aula, mesmo que seja assim nesse tom de brincadeira, é muito sério. E todos vocês sabem que nós temos algumas deficiências a gente chama de educação sanitária. A gente deveria escutar isso a vida inteira, ali, na terceira série, quarta série, quinta série. Só que, cara, é complicado. A gente não tem esse hábito. Está em casa também, algumas coisas assim. Larvas penetram ativamente pela pele. Daí você vai ter que andar de botina quando você for para a roça, ou um sapato que seja, né, uma bota ali de preferência, que tem a sola maior um pouquinho. Essa é a bota que o pessoal usa para escalar, né, para subir ali. Bom, eu estou te apresentando esses dois vermes aqui. Isso aqui é uma parede intestinal e esses vermes estão aqui. Desse lado de cá nós temos a ancilóstoma do Organale. Ela tem 4 dentes aqui em cima, 2 maiores, 2 menores. Esses dentes, eles não têm a mesma estrutura que tem os nossos dentes. Porque os nossos dentes têm um esmalte, dente, que mais? Tem aí um nervo dentro do dente, tem uma cobertura de cimento. Agora, esses dentes aqui, eles são feitos daquele material que faz o exoesqueleto dos artrópodes. Um material chamado quitina. É um polissacarídeo. Esse outro aqui é o necátoro americano. Ele não tem dente, ele tem navalhas. Tem uma navalhinha aqui embaixo e essas duas aqui em cima. E elas vão literalmente cortar a pele do nosso intestino. Esse aqui vai mandar o dente mesmo, arranhar. E aí, essa mucosa do intestino aqui, que é bem frágil, então ele vai o tempo todo aqui machucando, aqui dá para ver a diferença na cor da pele. Isso aqui já está cicatrizando, essa região aqui. Cicatriza rápido também. Então esses dois aqui são os vermes causadores do amarelão ou ancilostomíase ou necatoriose. Pode aparecer qualquer um desses nomes nas atividades. Sintomas ou manifestações. Sintomas ou manifestações que vão aparecer nas pessoas que têm essa doença aí. Primeiro deles, tosse, falta de ar. Sabe assim, a pessoa está tendo o pulmão dele todo perfurado pelo verme. E aí não é só esse verme, tem também outros que vão perfurar o pulmão. Essa pessoa vai tossir. Se for uma criança, tossiu, o que a mãe faz? A mãe leva ele no médico toda vez que ele tosse? Não. Antes de levar no médico, a maioria das mães vão na farmácia e compram um xarope. Velho, xarope, o que mais tem no xarope é açúcar. O xarope é a base dele, o material que embrulha o medicamento ativo ali é o açúcar. O que acontece? Esse verme, o que ele mais gosta na vida é açúcar. Ele só não bate palma porque ele não tem mão, mas se ele tivesse, ele... Deixa eu ver a pergunta aqui. Para que açúcar? Olha, esse animal, quando ele está viajando pelo nosso corpo, ele está usando o sangue que a gente tem. Do sangue que a gente tem, ele retira glicose. E qualquer açúcar que você ingerir, qualquer uma, no final da digestão, ela vira glicose ou vira um monossacarídeo. Glicose, frutose, maltose. E aí o que acontece? Ela quer o açúcar para poder tirar a energia desse açúcar para ela poder continuar vivendo. Esse animal também respira. Assim como nós respiramos, nós pegamos a glicose, nós pegamos o oxigênio, que é uma reação química que acontece, e libera energia para a gente continuar vivendo. Da mesma forma que nós
retiramos a energia da glicose, eles também retiram. Então é por isso que as pessoas que têm verme, geralmente essas pessoas vão ter uma, como direi, uma fome de doce. A pessoa está aqui com um prato de arroz com feijão na frente. Se alguém oferecer um chocolate, ele larga de mão daquele prato e vai comer o chocolate. Tem gente que só come comida salgada se tiver um copão de refrigerante doce do lado. Né? É um dos piores hábitos que a gente pode ter, é tomar qualquer líquido durante a refeição. Um dia você vai descobrir. Um dia que você tiver que ir no médico, tiver que fazer algum procedimento, uma medicação, um dia que você tiver com uma gastrite, por exemplo, aí você vai descobrir que é super errado a gente ingerir líquido durante as refeições. Mas nesse momento, o verme, ele quer o açúcar e você dá uma dose de xarope para o menino. Esse xarope vai aumentar o teor de glicose no sangue dele. O verme vai falar, meu Deus do céu, tudo de bom isso aqui. Esse sangue está docinho. Tá, o que vai acontecer? A hora que a pessoa começa com o sintoma de tosse, principalmente uma tosse que a gente chama de tosse improdutiva, que é aquela tosse que não vai sair catarro nem nada, principalmente, mas aí começa a ter falta de ar. Por quê? Se você tem muito verme circulando no seu corpo, toda hora passa verme aqui pelo pulmão, vai furando o pulmão. A hora que você estiver navegando aí, você pede uma radiografia de pulmão, uma radiografia de pneumonia causada por vermes. Cara, você vai ver coisa mais louca lá, né? Que é o pulmão da pessoa saudável e o pulmão de uma pessoa com essa pneumonia. Então, falta de ar, tosse, pneumonia, dor. Só que essa doença, além desse sintoma aqui, a pessoa vai ter dor abdominal. Cara, é tipo umas cólicas, assim, umas ferroadas. E sem contar que vai dar diarreia com sangue. Vai dar uma diarreia e vai sair sangue junto com as fezes. Não é um negócio muito agradável. O cara tá tossindo, o cara tá com falta de ar, o cara começa a dar dor no peito por causa da pneumonia, o cara começa a ter dor abdominal, o cara começa a ter anemia, começa a ter falta de apetite, começa a ter fraqueza. Velho, essa pessoa, ela vai ter uma preguiça maior do que ela. E essa pessoa com essa preguiça monumental, ela vai ficar, ela não vai querer trabalho. Ela não, velho, imagina, a pessoa, ela acorda de manhã, sabe, morrendo de vontade de levantar da cama e ir pro sofá e ficar no sofá até o final, até a hora do almoço. Almoça e dá aquela vontade mesmo de sair de casa e sentar no banquinho em frente de casa e tal. Essa pessoa, ela não tem muito ânimo para nada. E existe uma literatura, Monteiro Lobato, ele cria um personagem, que é o Jeca Tatu, que é inspirado, na verdade, ele faz um personagem para tentar mostrar para as pessoas o perigo dessa doença. Que o Jeca Tatu, ele era um cara que mora na roça, anda descalço, pobre, e a situação de pobreza ela está relacionada com essa doença aqui especificamente, que com a pessoa andar descalço todo dia, a ponto de pisar em lama contaminada, esse cara tem que ser bem, bem pobre. E aí ele pega essa doença. Nos livros do Sítio do Pica-Pau Amarelo, tem esse personagem do Chega Tatu, e ele está lá com essa função. Tanto é que esse personagem ele foi usado pela publicidade, aquele biotônico Fontoura. Então o que acontece? Essas são as principais funções aí dessa doença, as principais manifestações dessa doença aí. Bom, a profilaxia. Como é que eu posso evitar essa doença? Como é que eu posso tratar essa doença? Bom, quando você trata, é bem simples. Você vai no médico, o médico vai passar para você o exame parasitológico para saber qual verme você tem, te dá a medicação, custa em torno de R$ 10 mais ou menos aí, e aí essa medicação, ela elimina o verme, acabou o problema. Porém, você vai ter que lembrar de uma coisa. Não adianta só você dar remédio para a pessoa. Se essa pessoa tiver
essas condições aqui de pobreza, de desnutrição, de péssima habitação, cara, esse é o ponto. Não adianta você tentar resolver o problema pela metade. Você deve resolver, ou deveria resolver, a situação como um todo. Então o cara está com essa doença, ele vai no SUS. Ele vai lá, o médico passa a receita para ele. Às vezes, o próprio SUS fornece essa medicação. Só que não, e não é só essa medicação. Eu acho que o SUS, para todo mundo que tivesse essa doença aqui, deveria dar um par de calçado para essa pessoa andar. E tem muita gente que anda de sandália havaiana. Mas eu não estou falando que o cara põe a sandália para ficar dentro de casa. O cara põe a sandália para andar na rua mesmo. É o dinheiro que ele dá conta de comprar um calçado, é aquilo, é a sandália. O dia que você estiver numa periferia, começa a olhar os pés das pessoas. Tem gente que usa sandália havaiana até ela acabar aquela parte de baixo. O dedo, o calcanhar está exposto ali no chão. Se a pessoa pisar numa lama contaminada, ela vai pegar essa doença. Então, antes de listar as medidas profiláticas, é importante observar as condições de pobreza dessa população, a desnutrição e a forma de habitação que essa pessoa tem. E se essa pessoa, por exemplo, ela não tem um banheiro, ela tem uma casinha lá fora onde as pessoas fazem as necessidades. Aquele ambiente lá vai ser completamente contaminado. Cada vez que alguém for usar lá para defecar, fazer o número 2, a pessoa está sujeita a contaminar com esse verme, e com outros também. Aí você fala, mas meu Deus do céu, como é que a pessoa não vai ter um banheiro? Faz uma visitinha nessas chácaras e fazendas que tem nessa região aqui, chácaras de pessoas pobres, fazendas de pessoas pobres, e vejam as condições que essas pessoas vivem. Cara, é uma loucura. Agora sim, se essa pessoa, vamos supor que você quer resolver de vez a situação dessa pessoa, faz um levantamento de quem está precisando de uma casa de alvenaria, está precisando aí de um banheirinho que funcione e tudo mais. Se você um dia você vai ser uma pessoa que pode ser um político ou pode ter influência política. Dá esse conselho pro cara, velho. Olha, no Brasil, oitava economia do mundo, a gente ter quase 40% de pessoas morando em habitações sem saneamento, cara, não dá para entender. Então, a primeira coisa que essa pessoa, depois de resolver isso aqui, depois dessa pessoa acabar com a desnutrição, depois dela melhorar de vida, depois dela melhorar a habitação dela, aí vem a educação sanitária, que ela naturalmente vai receber nas escolas, principalmente nas escolas que têm essa preocupação, que adotam esse material, que trabalha dessa forma. Saneamento básico. Nós já falamos isso aqui. Estou até ficando rouco tanto falar saneamento básico aqui para vocês. Então, o saneamento básico é a alma de qualquer profilaxia. Não só de verminose, mas também de outras doenças. Uso de calçado decente, calçado que fecha o pé inteiro. E o tratamento adequado do doente. Se você trata o doente, se você tem uma higiene adequada, você tem essa doença erradicada. As pessoas que moram em cidades que têm uma higiene adequada e que quase nunca está descalço na rua e pisando em lama. Ah, mas de noite eu vou passear com meu cachorro, eu vou para a pracinha lá e vou sandália havaiana. Fosse você, eu não ia, velho. Porque na grama também, esse verme aqui, ele passa pelo... Esse verme e outros podem passar pelo intestino do cachorro, não causar doença nele e causar doença em você. Então, isso é a melhor parte da sua aula. É você saber se prevenir, porque ficar doente é normal, velho. O que não é normal é você deixar uma doença de pobre tomar conta de você. Pessoal, mas eu sou pobre, e daí?
Você é um pobre que tem educação sanitária, você é um pobre que tem higiene adequada, você trata os doentes da sua família quando aparece. Pelo menos agora você tem noção disso aqui. Dúvidas, perguntas? Vamos lá, quem for bonito faz uma pergunta. Você também pode fazer, não tem problema. E aí, meus queridos? Nós estamos chegando a 8 minutos de aula ainda. Dá tempo da gente responder aqui 20 perguntas, né? Bom, acho que não. Para que açúcar não é médico? Sim. Quando a menina perguntou do açúcar, para que açúcar, eu pensei que fosse o açúcar no sangue, né? Mas o açúcar, ele é um ótimo conservante. A gente conserva pelo açúcar, conserva pelo sal e também por outros condimentos. No caso do xarope, a matéria-prima do xarope tem um gosto horroroso. E se você fizer um xarope com um gosto horroroso, aquela criança não vai beber esse xarope. Aí, então eles colocam um açúcar, um melado junto, e aquilo a pessoa acha docinho. Acha docinho. Às vezes coloca até um sabor de fruta. Hoje em dia tem remédio com sabor de baunilha, sabor de laranja. É uma delícia hoje. E a criança, ela acha bom que lá ela bebe essa medicação. Tá? Bom, meninos e meninas, nós temos mais 4 doenças para falar nesse assunto, nessa profilaxia nossa. E essas doenças são doenças também importantes, mas são doenças bem mais difíceis de você pegar. Uma delas é a elefantíase. Cara, elefantíase, eu já falei em outra aula e vou falar na próxima de novo. Vou mostrar aqui como é que se evita e tudo mais. Mas a elefantíase é uma verminose. Só que é uma verminose onde o verme fica fora do nosso intestino. Esse verme ele fica na pele, fica entre a pele e a musculatura da pessoa. Então, esse verme, a pessoa recebe ele através de mosquitos, picada de mosquito contaminado. Então, tem um mosquito aí chamado Culex. Esse mosquito chamado Culex, dificilmente ele vai encontrar você se você mora longe de lixões, se ninguém joga lixo do lado da sua casa no lote baldio ali, se você cuida da higiene da sua casa. Dificilmente esse mosquito fica dentro da cidade. Mas, por exemplo, se você morar perto de um lote baldio, que as pessoas jogam lixo lá, começa a juntar aqueles mosquitão verdão ali e tudo mais, esse mosquito, ele chama Culex, e ele faz o ninho dele naquele líquido que sai do lixo, aquele líquido chamado de chorume. Então, o chorume que o lixão produz... falar em lixão, tem uma lei de resíduos sólidos que ela previa que o lixão era para ter acabado há pelo menos 5 anos já. Só que os lixões continuam por aí, infelizmente. Além de elefantíase, também tem uma doença chamada bicho geográfico, que é uma doença de que todo mundo que tem animal, principalmente cachorro e gato, né, de estimação em casa, pode receber essa doença. O verme que causa essa doença em nós, ele é normal nos animais. Por isso que tem que levar o animal para tomar vermífugos de vez em quando. Tá? Outra doença que a gente vai falar é um verme chamado... É um verme muito fácil de pegar, infelizmente, chamado Necator americano. Já foi. Não. É um verme chamado Enteróbios vermicularis. Esse verme, ele parasita o finalzinho do nosso intestino. Ele parasita do lado de dentro do ânus, aqui na mucosa anal. E aí, toda vez que a pessoa está com esse verme, vai dar uma coceira. Mas uma coceira
A pessoa, do nada, ele enfia a mão no ânus e começa a coçar, principalmente quando está dormindo. A pessoa não está nem... Às vezes ele está sonhando com outras coisas, está sentindo aquela coisa boa, mas a coceira, velho. E aí, quando é uma criança pequena, a coisa é muito pior. Essa criança pequena vai coçar o dia inteiro. Às vezes, mães e professoras, nesse momento, percebem que essa criança está com essa doença, está com essa verminose. Mas vamos supor que tem mãe e professora que fala, menino, para com isso, tira a mão daí. Gente, sua criança está coçando o ânus. Você acha que ela tem noção de que aquilo está errado? Tem. Mas ela está coçando, velho. E aí? Quando está coçando, a criança coça. E aí esse verme, ele causa coceira porque a fêmea coloca os ovos do lado de fora do ânus, ali assim, debaixo da pele. E à medida que a pessoa coça, ovos do verme vêm parar aqui debaixo da unha. E aí é nesse momento aí que os vermes, a pessoa vai comer uma bolacha. Imagina quando você era criança, na primeira série, na segunda, você estava com fome, criança tem fome o dia inteiro. Seu coleguinha abre um pacote de bolacha e aí, aceita? Você, opa, ó, vai na mãozona lá. E aí a criança recebe esse verme, ela quase que se auto-infesta. Adolescente, você vê adolescente de vez em quando, o celular tá no bolso, né? O que foi? Não, meu celular tá vibrando aqui. Tá nada, velho. O celular tá até sem bateria. Bom, galera, estamos aí no final da nossa aula. Estou até sem óculos aqui. Faltam 1 minuto e 50. Dúvidas, perguntas? Já estamos chegando na aula do final. Eu percebi que na última aula eu estava no meio de uma frase quando acabou a aula de uma vez. Às vezes a gente empolga aqui. Mas aí, tudo bem? Tem alguém aí que vai pegar essas doenças aí? Tem alguém que vai deixar de lavar as mãos? Tem alguém que vai deixar de cuidar da higiene? Eu não acredito, né? Povo bonito desse, toma banho quase todo dia, né? Então tá aí, apostila número 6. Tem tarefa para fazer. Ninguém me perguntou uma dúvida. Ou povo inteligente, ou povo que não está preocupado com a tarefa. Porque se tivesse fazendo a tarefa, eu duvido se já não tinha alguém pedindo gabarito aqui. Imagina se eu fosse lá, mandasse um motoboy na sua casa, pegasse sua apostila. Boa ideia, velho. Eu posso até falar com o Célio depois. Imagina, velho, para olhar esse negócio aí, ver se está pronto ou não. Bom, mas foi ótimo falar com vocês. Curti pra caramba, joinha para vocês, são excelentes alunos. Quem gostou, curte aí. Quem não gostou, curte também. Até a próxima aula nossa, segunda-feira. Ninguém gostou, velho. Ninguém curtiu. Deixa eu ir embora. Aí, Ciro, estamos nós juntos aí. Até a próxima semana, velho. Até a segunda-feira que vem.